Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse cumprimento sempre tem a ver com a hora que você está abrindo, né? O site ou passeando pela internet e encontra essa breve reflexão que é feita em nome da primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto. Uma igreja abençoada e abençoadora. Falando em igreja, na nossa igreja, semana passada nós tivemos a alegria de realizar aqui na igreja batismos. Se você for no site da igreja, mais uma vez, você vai localizar lá um clipe com a celebração desses batismos. E antes da gente realizar esses batismos, nós conversávamos com aqueles irmãos que você vê lá no batistério sobre alguns aspectos da vida cristã, sobretudo que tem a ver com o batismo, com a identificação do novo crente com a pessoa de Jesus. E um dos textos que nós analisamos, eu analisei com eles no meu gabinete, tratando disso, é aquele texto que muitos de nós conhecemos, que está registrado lá em Atos, capítulo 8, de 26 a 40. Depois você lê, pega a sua Bíblia e lê esse texto que está aparecendo aí na tela, Atos 8, de 26 a 40. Ali a gente tem uma história, um episódio muito bonito, muito bacana, que vale a pena ser lido e ser compreendido. Ali naquele texto, de Atos 8, nós temos Filipe. E Filipe, gente, ele ilustra, na verdade, a importância de um líder que tem a capacidade de se adaptar a uma nova situação para resolver um problema. Se você ler lá o texto, você vai encontrar isso que eu estou te falando. E o nome disso é flexibilidade. É a capacidade de se ajustar a uma nova situação, na intenção, na perspectiva de resolver um problema. Líder tem que resolver problema. Filipe nos dá uma lição fantástica. Interessante, ele estava orando pelos doentes e pregando o evangelho em Samaria. Assim começa lá o contexto desse texto. Aconteceu que no meio de um reavivamento que Deus estava fazendo ali em Samaria, o Espírito disse a Filipe que ele deveria ir para o sul, pelo caminho de Gaza, uma cidade. Filipe teve que manobrar sua própria vida e seus projetos pessoais, porque ele queria obedecer à ordem do Senhor. Interessante, então ele toma o caminho de Gaza, está viajando agora. E quando ele estava no caminho de Gaza, ele compreendeu a situação. Por que Deus tirou-o de Samaria, onde ele pregava o Evangelho, onde ele orava pelos enfermos, e o manda descer para a direção de Gaza? É porque um importante oficial do Tesouro Real da Etiópia estava na sua viagem também, porém, lendo as Escrituras. Filipe, capacitado por Deus, percebeu ali um momento de evangelização. Ele viu que aquele homem, um funcionário do governo, que estava ali parado, talvez na sombra, lia um pergaminho das Escrituras Sagradas. Filipe viu que aquele homem lia, mas não compreendia. Isso nos faz ver que muita gente lê a palavra apenas com a mente, mas não captura essa palavra no coração. E aqui estava acontecendo isso com aquele homem ali. Ele lia cognitivamente, intelectualmente, dentro da sua razão, mas isso não estava ainda conectado mente com coração. Ele precisava ainda abrir o coração na vida dele. E Filipe viu um momento fantástico, uma oportunidade imperdível de proclamar a verdadeira mensagem de salvação. O que a gente aprende com Filipe aqui? Em breves 6 pequenos pontos. O que a gente aprende com Filipe nesse momento? A gente aprende que um líder ou um crente cheio do Espírito envolve, primeiro, compreender suas responsabilidades. Se você olhar lá depois no verso 25, você vai ver que Filipe compreendeu sua responsabilidade. Ele estava fazendo o que sabia fazer. Falar do amor de Deus. Sem pretexto, sem desculpas.
Você tem que compreender a sua responsabilidade no reino de Deus. Sabe, a gente não pode passar pelo mundo e não deixar marcas verdadeiras no mundo. Você tem responsabilidades a serem cumpridas aqui, que lhe são dadas por Deus. Filipe compreendeu a sua responsabilidade. Segunda coisa, renunciar aos seus direitos. Se você for lá no versículos 26 a 28, você vai ver que Filipe passa por próprio direito. Sabe? Filipe não ficou discutindo sobre o caminho que ele havia escolhido, ou o que Deus havia mandado ele fazer. Ele foi flexível. Ele deixou para trás em Samaria um momento muito bom de reavivamento. Lá Deus estava agindo, lá pessoas estavam sendo... Ele estava crescendo muito no início da história da igreja primitiva. Ele deixou aquilo para trás e foi para um deserto, buscar alguém que estava sequioso de uma palavra que lhe desse alento. Filipe renunciou ao seu próprio direito de permanecer em Samaria, talvez num lugar de conforto, num espaço de conforto, um lugar agradável. E foi para o deserto, porque ali no deserto havia um homem importante no contexto social, mas que precisava de palavra que vinha de Deus. Terceiro, isso envolve também sentir a revelação de Deus. Lá nos versículos 29 e 30, Filipe ouviu o Espírito de Deus falando com ele. Você pode conferir depois. Filipe ouviu o Espírito de Deus falando com ele. E Deus falou com ele, falou ao seu ouvido, e deu a ele instruções e ordens muito claras do que ele deveria fazer ao compartilhar as Escrituras com alguém que precisava naquele instante de uma palavra de refrigério, de bênção e de salvação, que é o resultado que vamos ver lá na frente.